No vídeo de hoje eu vou falar a minha opinião a respeito de uma possível oportunidade de investimento, levando em consideração alguns fatos atuais, o meu conhecimento econômico teórico e, de certa forma, minha experiência investindo na Bolsa de Valores brasileira há 5 anos. Nesses 5 anos eu acumulei aí praticamente 40% de rentabilidade na bolsa, o que não é algo tão grandioso, porém eu estou bem satisfeito, porque eu tive acertos gigantescos, mas também tive erros gigantescos. E isso passando por um período de instabilidade econômica e política. Vale lembrar que esse vídeo não possui o objetivo de ser uma recomendação de investimento e de te influenciar a tomar alguma atitude com o seu dinheiro, mas sim te passar a minha opinião a respeito do que eu estou observando. O que você vai fazer a partir disso é responsabilidade completamente sua. Inclusive, eu já estou com vontade de fazer esse vídeo há pouco mais de um mês e não o fiz porque eu não estava com dinheiro disponível para investir nessa suposta oportunidade, e esse era um vídeo que eu queria muito fazer e mostrar na prática logo em seguida, mas infelizmente acho que não vai rolar. Porém, eu acredito tanto no que eu vou falar aqui que eu acho que seria interessante eu trazer esse vídeo para cá mesmo assim e deixar aqui o meu registro. Mas agora vamos acabar com esse mistério. Como vocês viram no título e na miniatura, esse vídeo se trata de uma oportunidade em específica que eu acredito que esteja disponível no mercado, principalmente para nós brasileiros. Para vocês terem uma noção, de um mês para cá, essa ação que eu vou mencionar aqui teve uma valorização de aproximadamente 15%. E foi exatamente antes dela ter essa valorização que eu comecei a já dar aquelas flertadinhas com ela. Mas como eu falei, eu fiquei esperando tanto para trazer esse conteúdo de uma forma bem mais completa, bem mais contextualizada, que infelizmente eu acabei perdendo o timing. Porém, eu vou tentar postar esse vídeo até sexta-feira, dia 8 de dezembro, porque o contexto que eu estou considerando é dentro de um cenário que deve se permanecer aí até o dia 13 de dezembro. Então tem uma brecha aí de 5 dias para alguém ver a minha opinião e pensar se faz sentido ou não. E essa suposta ação é a ação da empresa Disney. Sim, talvez alguns fiquem frustrados por não ser uma ação disponível na Bolsa Brasileira. Inclusive, toda essa demora foi justamente pela minha vontade de fazer um vídeo antes falando sobre investimento estrangeiro, seja diretamente ou por meio das BDRs, que inclusive aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre isso. Mas é um vídeo de, sei lá, 2 anos atrás, eu queria trazer alguma coisa realmente mais bem feita, atualizada, enfim, e trazer, né, criar uma quantidade de vídeos aqui já meio que baseado no mesmo assunto. Então eu queria colocar quem está acompanhando o canal nesse contexto para aí sim mostrar a minha visão. Não rolou, mas agora eu tô aqui e antes de sair por talvez não ter atendido as suas expectativas, eu convido você a assistir esse vídeo até o fim e acompanhar todo o raciocínio e argumentos que eu vou apresentar aqui, porque é com base nesses argumentos que fazem com que eu acredite que essa talvez seja uma boa oportunidade para nós brasileiros. Então, vamos começar. O primeiro fato a ser considerado se diz respeito à taxa de juros americana, que hoje se encontra aí na faixa de 5,25% ao ano até 5,5% ao ano. Inclusive, essa é uma das maiores taxas dos últimos 20 anos. E como se não bastasse, ano passado, a inflação dos Estados Unidos chegou ao maior patamar dos últimos 40 anos. Ela chegou a atingir aí a marca de 9,1% de inflação acumulada ao longo de um ano. Só que hoje, quase um ano e meio depois desse pico, a inflação já caiu para 3,24% e nos últimos meses ela vem vindo melhorando. Isso quer dizer que no momento atual os Estados Unidos está entregando uma taxa aí de aproximadamente 2% ao ano, o que eu sei que não é muito, mas levando em consideração a situação passada e que estamos falando de dólar, né, que é hoje a principal moeda do mundo, enfim, levando isso em consideração, essa taxa real de 2% pode sim ser considerada interessante. Já que essa taxa de juros dos Estados Unidos está em um patamar um pouco acima do que os Estados Unidos está acostumado a praticar e com ela já conseguiu ter algum retorno positivo sobre a inflação, eu acredito que a partir de agora eles comecem a reduzir a taxa de juros aos poucos. Com essa taxa de juros em tendência de queda, a atenção deve voltar para a Bolsa de Valores norte-americana, que, por sinal, ao longo dos últimos anos ela andou aí meio de lado. A questão é que o que eu observo é que muitas pessoas se baseiam na resposta rápida do mercado, que pode sim acontecer, né, dependendo da situação, mas eu particularmente não vejo motivo para o mercado dar uma resposta muito rápida agora, porque os Estados Unidos foram bastante prejudicados no período da pandemia e, querendo ou não, nenhum cenário fica otimista e permanece otimista
por um tempo constante. Para mim, o principal é identificar que é um momento favorável para encontrar alguma oportunidade na bolsa norte-americana e perceber o segundo fato que eu vou mencionar agora, que é a valorização do dólar em relação ao real. Pois é, depois de eu falar para vocês que eu tô otimista com a bolsa norte-americana, mais especificamente aí para os próximos 3 ou 4 anos, também acho interessante trazer para essa análise a situação atual do Brasil. Bem, a gente também teve um bom desempenho com a inflação, apesar de eu já ter visto várias pessoas em corte de podcast que se dizem especialistas do mercado financeiro dizendo que tá tudo horrível, mas não tá. Enfim, e esse bom desempenho fez com que as taxas de juros daqui também começassem a cair aos poucos. Até pouco tempo atrás a gente estava com a taxa em 12,75%, reduziu para 12,25% na última reunião do Copom, e agora na próxima acredito que deva cair para 11,75%. E em termos de taxa real, nós somos um dos países que está entregando uma das melhores rentabilidades. Porém, todo mundo sabe que quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Então você já tira aí a conclusão de que essa rentabilidade favorável para o Brasil, na verdade, tem aí um risco considerável embutido. Como eu disse, eu vejo muita gente falando de inflação, de não concordar com a queda da taxa de juros e várias outras coisas. Porém, eu definitivamente não concordo com nada disso. Eu realmente acho que as medidas que estão sendo tomadas na parte econômica fazem total sentido. O problema, na verdade, está nos aumentos dos impostos e dos gastos que o nosso governo atual está fazendo. Isso sim pode gerar um grande problema ao longo do ano que vem, que deve começar a ficar mais intenso a partir ali de 2025, 2026. E como se não bastasse, hoje quem está à frente do Banco Central, que querendo ou não é o principal responsável pelos acertos que eu mencionei, é o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro e que só permanecerá nesse cargo até o final de 2024, entrando provavelmente algum que seja indicado pelo Lula no lugar, já que o Lula e o Campos Neto já se alfinetaram. Ou seja, enquanto demonstrei um certo otimismo para a economia norte-americana para 2025 e 2026, eu olho para a situação do Brasil de forma completamente diferente. Eu não estou vendo incentivo para as empresas brasileiras. Eu tenho muita impressão de que essa alta da Bolsa Brasileira que estamos presenciando agora é sim temporária e não me surpreenderia se a gente presenciasse uma fuga da população mais rica do país, levando com ela muito potencial de investimento e, claro, geração de empregos. Da mesma forma que aconteceu aí na Argentina e em vários outros países quando as mesmas medidas foram tomadas. Eu definitivamente acredito que a inflação deva ficar controlada em 2024, mas se nada for feito para mudar a nossa situação atual, em 2025 e 2026 a gente pode passar por um período bem complicado, tendo assim o nosso real desvalorizado em relação ao dólar. É claro que eu posso estar completamente errado de tudo que eu estou falando, porque obviamente tudo pode acontecer a qualquer momento, e uma simples decisão ou acontecimento fora do padrão, seja de forma positiva ou negativa, pode mudar toda a expectativa. Mas eu, de acordo com o que eu sinto no momento em que eu gravo esse vídeo, acredito que seja isso que vai acontecer. E para ser bem sincero, eu vejo o dólar voltando aí a R$6 em 2025 ou 2026. Sendo assim, um potencial de aumento de 20% em 2 ou 3 anos, levando em consideração apenas a moeda. E isso em um cenário onde o Brasil possivelmente estará com juros aí na casa dos 8 ou 9%, que torna a situação completamente diferente de quando ele chegou nesse mesmo patamar há um tempo atrás. No caso, um cenário bem mais problemático se ele de fato acontecer. E agora vem a cereja do bolo, que eu falo o motivo de eu acreditar no potencial da valorização das ações de Disney. Primeiramente, a Disney é uma das maiores empresas dos Estados Unidos e possui uma das marcas mais fortes do mundo. Quem não acredita na Disney hoje é porque provavelmente acha que ela perdeu a essência. E eu concordo. A Disney definitivamente não é a mesma de antigamente. A qualidade dos filmes caíram absurdamente. Tá uma forçação de inserir inclusão e pautas sociais em praticamente todos os filmes. Enfim, tá ficando chato, tem muita gente perdendo o interesse de assistir os filmes da Disney. Porém, mesmo com tudo isso, ela continua sendo uma empresa muito lucrativa. E o objetivo de toda empresa, principalmente nos Estados Unidos, é de gerar lucro. Então, eu realmente acredito que em algum momento eles vão perceber a cagada que estão fazendo e vão voltar a entregar o que o público quer e, consequentemente, voltarão com maiores lucros. Além disso, é bom lembrar que a Disney, com o tamanho que ela simplesmente tem comprado todos os principais estúdios e canais de entretenimento, e além disso, eles possuem os parques e faturam muito com eles. Fora o que eles vendem aí de brinquedo, enfim. Inclusive, eu falei agora aí dos parques. Eu considero os parques da Disney um dos principais amenizadores dos furos que ela deu recentemente. Porque as pessoas podem até concordar que o nível das produções da Disney tenha caído, mas os parques continuam e devem sempre continuar com a essência da Disney. É questão de cultura, tradição, acho difícil
isso se perder. Hoje as ações da Disney estão custando aí aproximadamente $92. Quando eu fiquei de olho nelas, com vontade de fazer esse vídeo falando a respeito, elas estavam aí em $80. E na pandemia, com a criação do Disney Plus, as ações chegaram a atingir o patamar de $190. Ou seja, uma queda de mais 50% em 3 anos. Sem contar também que a Disney era uma empresa que distribuía dividendos anualmente e suspendeu essa distribuição no período de 2020 até agora. Mas tudo indica que ela já está retornando com essa distribuição. Minha expectativa para os próximos 3 ou 4 anos é que ela volte a ser negociada ali na faixa de $130 a $150, representando assim uma possível valorização de algo em torno de 50%. Então, juntando essa possível valorização da ação com a possível valorização do dólar, segundo a minha expectativa, resulta em um potencial de mais de 70% de rentabilidade. A questão é que ganhar dinheiro na bolsa norte-americana no longo prazo é muito mais fácil do que na bolsa brasileira. Grande parte das maiores empresas dos Estados Unidos apresentaram uma rentabilidade muito interessante nos últimos anos, independente do momento. O que não pode é querer ficar tentando prever o futuro no curto prazo, porque é fato, no longo prazo o mercado norte-americano é muito mais seguro do que o brasileiro. Estamos falando aí da atual maior economia do mundo, né? Mesmo que não aconteça uma valorização da ação, existe a chance do dólar se valorizar. Ou o contrário, pode ser que o dólar não se valorize, mas a ação sim. E também tem a possibilidade de nenhum dos dois se valorizarem, às vezes os dois perderem valor. Não sei, não dá pra saber. Mas aí, nesse caso, eu acho que é porque aconteceu alguma outra tragédia na economia mundial que provavelmente resultaria em perdas maiores caso esse dinheiro estivesse investido na bolsa brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião a respeito das expectativas econômicas para o Brasil, para os Estados Unidos e para as ações da Disney. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí dando um feedback e sua opinião. Meu objetivo nesse vídeo não foi de falar de forma muito técnica, até mesmo porque foi um vídeo que eu decidi fazer aqui meio na correria. Vale reforçar que isso não é uma recomendação de investimento, mas sim a minha opinião a respeito de uma possível oportunidade, que pode acontecer ou não. Fiquem ligados aqui no canal porque eu ainda vou postar alguns vídeos falando mais de ações de empresas norte-americanas e investimento no exterior. Então podem aguardar vídeos sobre esse assunto e comentem também se quiserem. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu sou o Léo Pérez, esse é o canal Afortunado e até o próximo vídeo.